5 filhos abandonados em tempestade, descoberto no escuro. A tempestade caía com fúria em Terra Brava. A chuva parecia querer lavar até a última gota de esperança da pequena cidade, enquanto 5 irmãos se encolhiam sob um telhado quebrado, os olhares perdidos. As ruas, que um dia foram repletas de risadas, estavam agora alagadas e silenciosas, apenas o ruído ensurdecedor da água correndo em seus pés descalços. Eles eram a imagem da dor e da solidão, órfãos, sem o carinho dos pais que foram levados por um acidente brutal. Com idades de 6 a 12 anos, se tornaram um só, um bloco de amor e proteção, tentando se manter firme em meio ao caos. Mas a realidade cruel era que, em Terra Brava, a indiferença falava mais alto. Moradores olhavam com desdém, a desaprovação evidente em seus risos abafados e olhares de reprovação. Os meninos eram invisíveis, como sombras fugidias atravessando a cidade submersa. A cada porta que batiam, cada rosto que implorava por ajuda, a resposta era sempre a mesma: desprezo. Não tenho o que oferecer, diziam alguns, enquanto outros apenas desviavam o olhar, como se aquela miséria fosse contagiosa. Enquanto isso, seu Joaquim, um respeitado fazendeiro de 50 anos, lutava para manter sua propriedade à tona em tempos difíceis. Para ele, cada dia era uma batalha, e a última coisa que precisava era de mais responsabilidades. Um homem firme, de coração gentil, sempre acreditou que cada um deve cuidar de seu próprio fardo. Porém, ao cruzar o olhar desesperado dos irmãos, sentiu uma chispa de compaixão queimando em seu peito. Aquilo não era só uma fraqueza, era um chamado. A tempestade rugia, refletindo angústia na cidade e no coração de Joaquim. Ele hesitou, mas ao ver um dos meninos, com os olhos brilhantes de esperança e medo, decidiu que não poderia deixá-los ao relento. "Venham, entrem", disse, ao abrir a porta de sua casa. O abrigo trouxe um alívio temporário, mas logo os sussurros da comunidade se tornaram um eco sufocante. "Por que ajudar quem não se esforça?", um agricultor perguntou. "Se não se viraram os pais, por que um homem comum deveria arcar com a responsabilidade?", outro concordou, segurando suas colheitas como um escudo. A pressão era opressora. Ao olhar para suas crianças, que nunca conheceram essa realidade brutal, algo dentro dele estava mudando. A grandeza de ser um homem de verdade começou a se desdobrar em sua mente. O que era solidariedade senão um gesto para acalentar os que precisavam? O que era firmeza em face da injustiça? O que é ser um homem de verdade? Essa pergunta foi uma onda que engoliu sua razão. Em um momento de vulnerabilidade, ele encontrou um dos irmãos levantando-se, com um brilho indignado nos olhos. "Estamos tentando, não somos lixo", ele gritou, imprimindo cada palavra na alma de Joaquim. A emoção no ar era palpável. O fazendeiro se viu imerso em um mar de sentimentos que nunca sabia que existiam. A força de um único garoto foi um hino de esperança que desafiou os olhares de reprovação. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Joaquim entendeu que arriscar tudo para protegê-los era sua verdadeira luta. Assim, sua decisão de acolhê-los trouxe consigo uma nova tempestade. Aquelas nuvens no horizonte eram apenas o prenúncio das dificuldades, mas agora ele sabia que, juntos, encontrariam um caminho. E enquanto a chuva continuava a cair, uma pergunta ecoava em sua mente: conseguirei enfrentar não apenas a tempestade natural, mas também o preconceito da sociedade? Os 5 irmãos, agora sob sua proteção, tinham apenas um desejo: reconstruir suas vidas em uma comunidade dividida. E assim, na alvorada de um novo dia, a batalha por um futuro começava. O sol nasceu tímido, escondido atrás de nuvens ainda pesadas. Mas na casa de Joaquim havia um calor novo, uma sensação de esperança. Os 5 irmãos estavam sentados ao redor da mesa, olhos brilhando diante do café quente que ele preparara.
Era um pequeno luxo que não tinham experimentado em muito tempo. As risadas tímidas misturadas com o cheiro de pão fresco eram um sinal de que, mesmo em meio ao caos, a vida podia começar a se reerguer. "Isso é o melhor café que já tomei", exclamou o mais velho, Mateus, com um sorriso aberto. Os irmãos concordaram com a cabeça e Joaquim teve um impacto profundo em seu coração. Ele desejava que essa alegria pudesse ser defendida de todas as adversidades que ainda estavam por vir. Enquanto a manhã avançava, Joaquim percebeu que precisava enfrentar a cidade. A tempestade tinha passado, mas a raiva do povo ainda estava intacta. Assim que pôs os pés fora de casa, sentiu o ar pesado, carregado com murmúrios e olhares fulminantes. Os mesmos rostos que antes desviavam os olhos agora se reuniam em pequenos grupos, comentando, apontando. Ele ouvia fragmentos. "Não adianta, ele vai se arrepender. E, por que se meter com esses garotos?" Mal teve tempo de se preparar para o que estava por vir. Um grupo de homens se aproximou, liderado por Toninho, um agricultor forte e seu antigo vizinho. "Joaquim, você realmente se perdeu dessa vez. Não vai acabar criando um bando de vagabundos", disse ele, a raiva evidente em sua voz. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Joaquim sentiu uma mistura de impotência e determinação. "Eles não são vagabundos, são crianças. Você não sabe o que elas passaram", respondeu, tentando controlar sua própria frustração. Mas os homens não estavam dispostos a ouvir. "Você vai trazer essa miséria para o nosso meio? Como pode aceitar isso?", gritou outro, batendo os pés no chão com desdém. Era um consenso. A comunidade se unia em torno da mesma ideia. O que ele estava fazendo era errado. Joaquim sentiu seu coração pesar. Estava lutando uma batalha ainda maior do que imaginava. A luta contra preconceitos enraizados e a indiferença de uma comunidade que não estava pronta para acolher a dor alheia. A discussão escaldante teve que parar quando um dos irmãos correu para fora, o menor deles, Davi, balançando as pequenas mãos. "Por favor, não gritem. Estamos aqui para tentar viver." A inocência da criança cortou através do ar pesado, como um raio de luz numa nuvem densa. Todos se calaram por um instante, surpresos. O pequeno, com os olhos grandes e brilhantes, era a personificação da vulnerabilidade e da coragem. A tensão diminuía lentamente enquanto o garoto continuava. "Só queremos um lugar, um lar, assim como vocês têm." Suas palavras reverberaram no coração de Joaquim. Estava claro que a luta não era apenas dele, mas deles todos. A solidariedade não se limita a laços de sangue. Ela vive em coragem, mesmo quando não é fácil. Joaquim observou o olhar dos homens ao redor dele mudar. Um eco de desconforto se instalou em cada um. Ali estava a oportunidade de um novo começo, um momento que poderia alterar o que a cidade pensava sobre caridade e família. Mas você sabia que esse seria o primeiro passo? Uma ideia rebelde começou a brotar na mente de Joaquim. E se ele pudesse organizar uma forma de apresentar essas crianças para a comunidade, mostrar que eram mais do que apenas órfãos? Enquanto um suave vento começava a soprar, ele olhou para Davi e disse: "Vamos fazer isso juntos, menino." E assim, Joaquim decidiu que precisava de um plano que fosse mais do que um simples gesto de caridade. Ele tinha que transformar a percepção não apenas através de palavras, mas de ações. A batalha estava só começando, e a tempestade dentro do seu coração parecia apenas ganhar força. O que ele faria para transformar o olhar de Terra Brava e dar aos 5 irmãos a vida digna que eles mereciam? Ele sabia que a luta se tornaria mais intensa, mas já não lutava sozinho. Os olhares desaprovadores se tornaram dúvidas, e entre os irmãos uma chama de esperança gradualmente se acendia. Até onde essa luz poderia chegar? A ideia germinava na mente de Joaquim, crescente e vibrante. Ele sabia que as palavras eram poderosas, mas que as ações poderiam causar ainda mais impacto. E foi nesse momento que decidiu que a apresentação das crianças à comunidade não seria apenas um encontro, mas uma celebração, uma festa. Naquela tarde, enquanto os irmãos brincavam no quintal, Joaquim começou a planejar. "Precisamos fazer algo especial", pensou, observando Davi e os outros rindo e correndo.
Ele queria que a cidade visse o que seus pequenos eram, não apenas órfãos, mas seres humanos, cheios de vida, sonhos e coragem. Se quisermos que a comunidade nos aceite, precisamos mostrar a eles quem somos, ele falou para Mateus, que ouvia atentamente. Juntos, começaram a rabiscar ideias numa folha velha de papel. Música, comida e, principalmente, histórias. Tudo seria parte do que planejavam oferecer. A mistura de nervosismo e empolgação começava a tomar conta do coração de Joaquim. Ele sabia que o caminho seria longo, mas a esperança ali pulsava forte. Nos dias que se seguiram, a vida em casa se tornava uma dança frenética de preparativos. Joaquim, com a ajuda dos meninos, transformou a pequena casa num ponto de encontro. O jardim, que antes tinha sido apenas um espaço inútil, agora era limpo e decorado com flores que vibravam sob a luz do sol. Os outros irmãos eram jovens, mas brilhantes em sua disposição para ajudar. Ana, a única menina, cuidou da parte das comidas. Com as receitas que Joaquim se lembrava da avó, ela deitou as bases para um banquete que ninguém esqueceria. Os sorrisos e o gosto de fazer parte daquilo eram visíveis em cada movimento dela. Davi aproveitava para entreter os irmãos, fazendo pequenas encenações de suas travessuras. Ele, sempre com aquela energia contagiante, era como um pequeno sol que iluminava tudo ao seu redor. Joaquim sorriu ao perceber que, enquanto se preparavam para enfrentar o preconceito da comunidade, na verdade, estavam se unindo mais como família. Uma vez que tudo estava quase pronto, Joaquim decidiu que precisavam convidar a comunidade de maneira direta. Com um cartaz feito à mão, ele escreveu: "Venham conhecer nossas histórias, um dia de festa, um dia de amizade." Colocou o cartaz no centro da praça, bem onde todos ao passar pudessem ler. Com o coração acelerado, ele esperou o dia seguinte. Na manhã da festa, o ambiente tinha uma nova feição. Um aroma de comida envolvia o ar enquanto Joaquim e os irmãos se preparavam. Ele estava nervoso, as mãos suadas e o peito apertado. E se ninguém aparecesse? Ou pior, se as coisas saíssem do controle? Os primeiros convidados chegaram, alguns com feições céticas, outros curiosos. O murmúrio da multidão crescia, o coração de Joaquim disparava. Ele olhou para os irmãos, todos juntos, todos ansiosos. Seria aquele o momento em que tudo mudaria? Quando o sol se punha, tingindo o céu de laranja, Joaquim respirou fundo. Era a hora. Ele subiu em uma caixa de madeira, com Davi ainda ao seu lado, e começou a falar, tentando injetar toda a sua coragem nas palavras. Naquele instante, esperava não só tocar os corações alheios, mas também reforçar a sua própria determinação. "Estamos aqui para mostrar que somos uma família", disse ele, e a sinceridade em sua voz prendeu a atenção de todos. "Viemos para pedir uma chance." As reações eram variadas, algumas eram de resistência, mas outras começavam a se iluminar. Mas o que aconteceu a seguir, Joaquim nunca poderia prever. Com suas palavras reverberando no ar, Joaquim sentiu o peso das expectativas sobre seus ombros. Enquanto seus irmãos olhavam para ele com admiração, a multidão pareceu se dividir entre os que ainda duvidavam e os que começavam a se abrir para aquele momento inusitado. Ele percebia o receio nos olhares, mas também a curiosidade que despertava. O silêncio que se seguiu poderia ser cortado com uma faca. Davi, ao seu lado, sussurrou: "Você está indo bem, Joaquim." A frase, embora simples, trouxe um pouco de coragem ao coração de Joaquim, aquecendo-o de uma forma que ele não esperava. Então, algo aconteceu. Um senhor idoso, de cabelos brancos e rosto enrugado, avançou da parte de trás da multidão. Joaquim o reconheceu como seu vizinho, seu Carlos, uma figura solene que raramente falava com alguém. O coração de Joaquim disparou. O que ele iria fazer? Só se pode conhecer uma família de verdade quando se olha nos olhos de cada um de seus membros. Seu Carlos começou, sua voz rouca, mas firme. "Eu vi essas crianças brincando, vi o trabalho de vocês para organizar esta festa. É difícil acreditar que nasceram sob a sombra da perda, mas aqui estão, cheios de luz." O primeiro sorriso genuíno surgiu nas faces de alguns dos vizinhos. Joaquim sentiu a energia no ar mudar. "Eu sou apenas um fazendeiro, mas do que adianta o meu trabalho se não houver solidariedade, se não houver união em nossa comunidade?
Ele continuou, agora olhando diretamente para Joaquim e seus irmãos. Vou me oferecer a ajudar, não só nesta festa, mas sempre que precisarem. Um murmúrio de surpresa correu pela multidão. Era um gesto simples, mas carregado de significado. A esperança se entranhou no coração de Joaquim. Se seu Carlos estava se abrindo, talvez outros também pudessem seguir seu exemplo. No impulso, Joaquim fez questão de convidar o fazendeiro para se juntar a eles. Nos ajude a contar nossas histórias com sua sabedoria, seu Carlos. A alegria tomou conta dele e sua voz ecoou com confiança. Ele sabia que isso poderia ser o começo de algo maior. Com isso, Ana se aproximou e, cheia de entusiasmo, puxou a atenção de todos. Vamos compartilhar as comidas e as histórias. Temos muito a oferecer. Cada prato aqui tem um pedacinho de nossas memórias. Logo, o aroma da comida começou a atrair mais e mais pessoas. O movimento da festa começou a recriar um clima de leveza, um laço de solidariedade. As crianças, que inicialmente estavam inseguros, agora sorriam, olhando para quem chegava, enquanto a música começou a tocar. A energia aumentava e Joaquim, sentindo a empolgação, sussurrou para Davi: "Olha, eles estão vindo." Rindo e dançando, pessoas da comunidade se misturavam e a magia estava acontecendo. Mas mesmo naquele momento de alegria indescritível, uma sombra pairava sobre a festa. Olhando à sua volta, Joaquim notou que o grupo de pessoas mais céticas ainda estava ali, algumas com expressões duras e cruzadas. Ele sabia que a batalha ainda não tinha sido completamente vencida. O que aconteceria se a resistência dele se tornasse uma barreira novamente? A festa estava emocionante, mas no fundo, ele sentia a necessidade de conquistar completamente o coração daquela comunidade, e daquele grupo em particular. Quando a música aumentou e as risadas ecoaram, Joaquim entendeu que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez estava verdadeiramente esperançoso. O que ele poderia fazer para mudar a percepção daquelas pessoas? E quem seriam as vozes contra? Ele teria coragem suficiente para enfrentá-las? O entusiasmo da festa era palpável, mas refletia também um desafio que Joaquim não podia ignorar. A alegria ao redor fazia seu coração pulsar no ritmo da música, mas sua mente não conseguia se desvincular das figuras sombrias que se aglomeravam à margem da celebração. Ele sentia a inquietação, como se um furacão estivesse se formando lá dentro, prestes a explodir. Os risos das crianças misturavam-se aos acordes de uma sanfona que tocava uma canção antiga e, em meio àquela vibração calorosa, Joaquim vislumbrou a certeza de que as mudanças eram possíveis, mas não fáceis. A presença daquelas pessoas céticas o desafiava a ir além, a trazer luz onde ainda havia dúvidas. Movido por uma sensação de urgência, resolveu dar um passo em direção ao grupo que ainda se mantinha distante. Com a incerteza lhe apertando o estômago, ele respirou fundo e se aproximou, sentindo os olhares se voltarem para ele. O grupo, formado por homens e mulheres de expressão séria, murmurava entre si. Joaquim percebeu que precisava ser ousado. "Oi, pessoal!" ele começou, a voz um pouco mais alta do que pretendia, mas era a única forma de romper o silêncio como uma lâmina afiada. "Eu sei que as coisas não têm sido fáceis para todos nós. O que estamos tentando fazer aqui é apenas partilhar um pouco da nossa história e, quem sabe, abrir um espaço para que todos nós possamos nos entender melhor." O olhar desconfiado de uma mulher, de cabelos escuros presos em um coque, não se suavizou. "História? O que vocês conhecem de história, Joaquim? Crescer assim, abandonados, não deve ser fácil, mas não é o único jeito de viver. O que você realmente quer aqui?" Ela desafiou, e sua voz cortante transformou o ambiente em um cenário tenso. A pergunta ficou pairando, como uma nuvem cinza em um dia ensolarado. Joaquim sentiu o coração acelerar, mas sabia que não podia recuar. "Quero que vocês conheçam o que há de bom em nós. A dificuldade que enfrentamos não nos define. Olhem ao redor, estamos aqui, juntos, e queremos construir algo. Sonhar com um futuro melhor, não só para nós, mas para todos." Um murmúrio começou a crescer entre os céticos. Joaquim viu algumas sobrancelhas se erguerem e um olhar de interesse surgir em alguns rostos. Era um sinal, mas ainda tinha que fazer mais. "Eu percebo que pode haver mágoas e desconfiança. Eu também sinto isso muitas vezes.
Mas se nos unirmos, podemos superar esse receio juntos. E seu Carlos, com seu gesto de apoio, é prova de que o amor e a solidariedade podem vencer a dor. Havia um brilho de esperança nos olhos de Davi que o incentivava a continuar. Ele precisava acreditar que as palavras que saíam de sua boca poderiam fazer a diferença. Joaquim fez um gesto chamando a multidão. Eu convido todos vocês a experimentarem essa festa, a participarem. Que tal se juntarem à dança, ao sabor das nossas comidas? Cada prato aqui conta uma história, assim como cada um de nós. O grupo cético hesitou, mas Joaquim não se deixou abater. Ele viu que, aos poucos, algumas pessoas deixavam suas barreiras de lado. O timbre da música começava a se intensificar, e os risos pareciam mais próximos. Mas, como uma tempestade que se aproxima, uma voz familiar e cortante ressoou entre a multidão. Era Marcos, um líder respeitado que sempre fora crítico. Joaquim, só promessas não são suficientes. E o que você vai fazer quando a sua mágica acabar? O que os seus pratos vão fazer quando a realidade voltar a bater a porta? Joaquim sentiu um frio na barriga, mas sabia que seu momento havia chegado. Ele tinha uma escolha: recuar ou avançar. O que ele responderia poderia transformar a festa novamente em marasmo ou reacender a esperança. Com um olhar fixo em Marcos, Joaquim preparou-se para dar sua resposta. Ele sabia que estava prestes a decidir o futuro não apenas para si, mas para todos que testemunhavam aquela celebração. O que ele diria poderia ser a chave para abrir os corações fechados ou reforçar ainda mais as barreiras. A expectativa pairava no ar e a festa pendia na linha entre o sonho e a realidade. Seriam as palavras de Joaquim poderosas o suficiente para derrubar aquele muro? Joaquim respirou fundo, usando cada pedacinho de coragem que lhe restava. Marcos, eu entendo suas dúvidas. Entendo a dor que muitos de nós carregamos. Mas eu vejo algo mais além da realidade que nos machuca. Vejo um futuro onde os nossos filhos não conhecem a tristeza da solidão e da insegurança. Um futuro onde podemos construir algo juntos. Não seria maravilhoso se todos nós pudéssemos nos apoiar ao invés de nos afastar? As palavras de Joaquim flutuavam como folhas ao vento. A festa ao redor começava a parar, muitos segurando garrafas e pratos, atentos ao que estava por vir. Ele podia sentir a energia mudando, mas sabia que isso não bastava. Precisava ir mais fundo. Quando a realidade aperta, Marcos, continuou, é quando precisamos nos unir ainda mais. Vocês acham que as dificuldades da vida vão desaparecer só porque fingimos que não existem? Não, elas estarão lá, mas nós podemos enfrentá-las juntos, podemos nos tornar uma força. O murmúrio aumentou, pessoas começando a se inclinar para a frente, algumas trocando olhares significativos. Algumas crianças, no meio da multidão, começaram a dançar, fazendo o ambiente parecer mais leve, como se a inocência delas usasse um feitiço. Marcos parecia estar refletindo, sua expressão já não tão rígida. E como você pretende fazer isso, Joaquim? Com suas histórias de vitória? Não só com histórias, Joaquim respondeu, mas com ações. Podemos criar um espaço aqui, um grupo onde todos possam contar suas experiências, aprender um com o outro. Não vamos esperar que tudo melhore, nós faremos isso acontecer. Se cada um de nós trouxer um pouco do que tem, seja um prato típico, uma história engraçada, um jeito de dançar, faremos da festa algo mais do que um evento. Vamos transformar isso em uma comunidade. Um estremecer passou pela multidão. Joaquim viu rostos se iluminarem, expressões de curiosidade misturadas com medo e esperança. Ele sabia que não poderia esperar que todos se levantassem e dissessem sim de imediato, mas já havia um começo. Agora, Joaquim disse, eu quero ouvir cada um de vocês. Vamos falar sobre o que nos machuca e o que nos faz felizes. Usem essa festa como um palco, como um espaço para começarmos a mudar nossas histórias. Um grupo pequeno no fundo começou a aplaudir. Era um começo tímido, mas era um passo. Joaquim sorriu, seu coração pulsando com uma nova força. Ele estava começando a ver como a luz poderia finalmente romper a escuridão. Então, algo inesperado aconteceu.
A mulher de coque, que inicialmente dissera que ele não conhecia a história, se levantou devagar. Com a voz trêmula, mas firme, disse: "Talvez Joaquim tenha razão. Pode ser que haja uma chance aqui para nós. Quero falar sobre a dor que sinto e sobre o que desejo para meus filhos. Quero construir um lugar melhor." Um calor envolveu o local, como se a hesitação de antes começasse a derreter. Outros foram se levantando. Conversas começaram a despertar, os gestos se tornaram calorosos e acolhedores. Joaquim percebeu que havia começado algo maior do que ele mesmo. Mas, no meio daquele renascimento, uma sombra surgiu. Um grito cortante de uma criança à beira da multidão. "Mamãe, olha como é bonito aquilo!" O olhar das pessoas foi rapidamente puxado para a direção dela, onde uma coluna de fumaça começava a subir, vinda da cozinha improvisada da festa. Joaquim sentiu um frio na barriga ao ver a preocupação se espalhar nos rostos, e a música cessou abruptamente. Seria aquele o sinal do fim de seus esforços? O que estava prestes a acontecer desafiaria tudo aquilo que eles haviam conseguido até então. Ele virou-se rapidamente para observar a fumaça mais de perto, enquanto sentia sua determinação se misturar com a preocupação. O que era aquilo? O que poderia se transformar em um desastre para a festa? E, mais importante, seriam eles capazes de superá-lo juntos? O cheiro de fumaça começou a se espalhar. Joaquim mal podia acreditar no que via. O que a princípio parecia ser um momento de união e esperança, agora tomava um rumo assustador. As vozes que antes se erguiam em apoio, agora se calaram. Olhares de incerteza se cruzavam, e suas palavras de encorajamento pareciam flutuar em um abismo. Com um rápido olhar, ele avaliou a situação. Alguns dos adultos começaram a se mover, naturalmente enclausurados em uma preocupação coletiva. A festa, que estava vibrando de energia, agora parecia um barco à deriva. Ele precisava agir, mas como? A mulher de coque, que havia falado antes, foi uma das primeiras a se adiantar. Seus olhos cheios de medo, mas com uma determinação crescente. "Vamos ver o que está acontecendo", disse ela, puxando a mão de Joaquim. "Podemos conseguir, Joaquim. Nós só precisamos nos unir agora mais do que nunca." A energia voltou a pulsar com urgência. Joaquim sentiu seu coração acelerar. Ele seguiu a mulher e, em poucos passos, chegou à cozinha improvisada, onde o fogo já começava a dançar em volta de uma panela que tinha derramado conteúdo. A fumaça subia densa, engolindo o ar. "Água! Precisamos de água!" alguém gritou, e rapidamente várias mãos começaram a se mover. Joaquim tomou a iniciativa, organizando o que poderia. Ele gritou para que todos ajudassem a apagar o fogo. Crianças eram retiradas da cena, enquanto os adultos buscavam baldes e vasilhas. Ele nunca pensou que, em um momento tão decisivo, encontraria uma força tão grande entre eles. O pânico começou a se dissipar à medida que o socorro se organizava. A mulher com coque, agora plena de propósito, gritou: "Formem uma corrente, um balde após o outro, vamos apagar este fogo." O que antes parecia ser um caos, agora se tornava um movimento coletivo. Joaquim observou enquanto as pessoas, antes hesitantes, se uniam. As vozes estavam de volta, agora mais altas e unidas. Não era mais só sobre ele, era sobre todos. Para cada balde que passava, um novo sopro de esperança renascia. O fogo, finalmente, começou a ser contido, e a fumaça, aos poucos, perdia a força. Algumas crianças, ainda com os olhos arregalados, assistiam tudo de perto, e Joaquim se esforçou para mostrar que ninguém estava sozinho. "Olhem, é assim que fazemos, juntos!" ele exclamou, sentindo que cada palavra era um mantra de superação. Finalmente, quando a chama foi apagada e a cozinha se tornou um espaço seguro novamente, um alívio coletivo tomou conta daquela festa, agora transformada em um campo de batalha vencido. Joaquim sentiu algo mudar dentro dele. Não eram apenas problemas que estavam sendo enfrentados, mas uma verdadeira transformação. "Olha para o que conseguimos!" a mulher de coque exclamou, seu brilho superando qualquer sombra de medo. As pessoas lentamente começaram a se abraçar, palmas e instinto protetor. "Calma, garoto. Quem é?" ele perguntou, buscando tranquilizar o menino. "Uma mulher, com muitas crianças.
Estão no portão, é urgente! Sem pensar duas vezes, Joaquim tirou os olhos do campo de batalha que havia acabado de vencer e começou a correr em direção à saída. O grupo que se reunia no espaço começou a notar, percebendo a urgência em seu olhar. A mulher de coque o seguiu, se transformando em uma sombra forte ao seu lado. Vamos, Joaquim, não podemos deixá-los sozinhos. Ao chegarem ao portão, a cena era mais surreal do que poderiam imaginar. Uma mulher, visivelmente exausta e com os olhos brilhando de desespero, estava acompanhada por um séquito de 5 crianças pequenas. Elas estavam sujas e com expressões de cansaço, os rostos corados, mas ainda mantinham o brilho de esperança. Oi, o que aconteceu? Joaquim perguntou, seu tom agora mais suave. A mulher respirou fundo, como se estivesse segurando um peso há muito tempo. Fugimos de uma tempestade que se aproximava. A estrada ficou intransitável. E nós só queremos um lugar seguro. A mulher tinha um olhar que dizia tudo. Havia um pano de fundo de dor e luta, mas ao mesmo tempo uma faísca de força. Joaquim sentiu um nó se formar em sua garganta enquanto olhava para as crianças. Havia uma que se agarrava à saia da mãe, outra que parecia estar com fome, e a mais velha das 5 olhava diretamente em seus olhos, como se tentasse encontrar naquele olhar uma promessa de proteção. Venham, por favor, entrem, aqui é seguro agora, disse Joaquim, gesticulando para que entrassem. Todos aos poucos foram se movendo, até que ele e a mulher de coque ajudaram a acomodá-los em um canto, onde algumas toalhas estavam secas, fruto da festa que havia terminado com jogo de abraços e risos. Obrigada, a mulher disse, sua voz tremia levemente. Ouvindo um murmúrio entre as crianças, Joaquim percebeu que a situação era mais grave do que parecia. A tempestade não era apenas física, pobreza, abandono, possíveis traumas, todos esses grilhões faziam parte do que traziam. Enquanto as crianças se acomodavam, ele sentou-se ao lado delas, olhando diretamente nos olhos da mais velha, que agora estreitava as sobrancelhas com desconfiança. Como você se chama? Ele perguntou gentilmente. Lúcia, respondeu a menina, ainda em um suspiro de defesa. Lúcia, olha só, estamos todos juntos aqui, e você e seus irmãos estão seguros. Vamos fazer algo para comer e depois pode nos contar de onde vocês vieram, certo? A menininha hesitou, mas seu olhar começou a suavizar. Joaquim fez questão de reunir todos novamente. As vozes que há pouco tinham sido caladas pela fumaça, agora ressoavam cheias de empatia. Vamos nos unir como fizemos com o fogo. Agora é a nossa vez de cuidar uns dos outros. Enquanto ele terminava a frase, um novo temor pairou no ar. Um vento forte começou a soprar, uivando entre as árvores na propriedade. As nuvens escuras que até então estavam distantes, agora se perfilavam novamente. Aproximavam rapidamente, quase como uma sombra se infiltrando entre eles. E de repente, um trovão rugiu, seguido de um clarão de relâmpago. A tensão entre eles era palpável. Todos, incluindo Joaquim, se viraram automaticamente para o céu, sentindo uma inquietude crescente. O que estaria por vir? A tempestade não era apenas uma ameaça do clima, mas algo muito mais sombrio, e a resposta estava prestes a chegar. O som do trovão reverberava, como se o universo estivesse prestes a desabar. Joaquim olhou nos olhos de Lúcia e viu a mesma preocupação que sentia dentro de si. A tempestade não era só a força da natureza, era o peso do mundo que parecia estar prestes a cair sobre eles. Nós precisamos nos proteger, vão para o fundo da casa, ordenou Joaquim, tomando a liderança rapidamente. As crianças seguiram, com Lúcia hesitante, mas a determinação na voz de Joaquim pareceu quebrar sua defensiva. A mulher com quem ele havia corrido até ali apareceu logo atrás, puxando as crianças mais novas, que hesitavam. Vá, em frente, dizia ela, com uma força que só uma mãe poderia ter, mesmo em meio ao caos. Assim que todos se abrigaram, Joaquim olhou por uma janela empoeirada. O céu já não tinha mais a cor clara e serena que costumava ter. As nuvens estavam carregadas e o vento se tornava cada vez mais intenso. Ele podia sentir a eletricidade no ar, quase palpável. Seremos seguros aqui, não é? Lúcia perguntou, a insegurança voltando ao seu olhar. Sim, nós vamos ficar bem, respondeu Joaquim, mas sua voz estava cheia de um medo oculto. Ele queria acreditar nas suas palavras, mas as trevas à sua frente pareciam querer devorar tudo.
Do lado de fora, a chuva começou a desabar, batendo contra as janelas como se quisesse entrar em desespero. As crianças, agora juntas em um canto, se aninharam uma sobre a outra, buscando conforto na presença um do outro. Joaquim se abaixou e se sentou ao lado deles, tentando transmitir uma calma que ele mesmo não sentia. Que tal contar uma história? Ele sugeriu, na esperança de distrair os pequenos. Lúcia olhou para os irmãos e teve um lampejo de preocupação, mas finalmente assentiu. Uma história sobre um fazendeiro corajoso, ela perguntou, sua voz baixinha, como se não quisesse se expor. Exatamente isso, Joaquim sorriu. Era uma vez um fazendeiro que sempre buscou proteger sua família em tempos difíceis. Ele enfrentou tempestades, mas nunca desistiu. Enquanto as palavras fluíam de seus lábios, ele viu os olhos de Lúcia brilharem e logo começou a perceber que estava não só contando uma história, mas construindo um laço. Conforme ele desenhava os contornos da coragem e da esperança na narrativa, um novo trovão se fez ouvir, mais forte, e a casa vibrou levemente. O medo ressurgiu na expressão de Lúcia, agora um pouco mais intensa. De repente, a porta da frente começou a tremer violentamente, como se alguém estivesse tentando entrar. Joaquim se levantou rapidamente, o coração acelerando. "Aguentem-se!" ele gritou. Sentiu uma adrenalina percorrendo suas veias. Ele correu até a porta e, ao abrir, estava não só a tempestade, mas uma figura gelada, encharcada e cheia de desespero. Era outra criança, que, parecendo perdida e assustada, escorregou para dentro como um feixe de luz entre as sombras. "Quem é você?" Joaquim perguntou com urgência, percebendo que a situação apenas poderia piorar. "Eu vim sozinho, minha irmã ficou para trás", a criança respondeu tremendo. O que Joaquim faria agora? Quantas mais estavam por aí, perdidas em meio à tempestade? E, acima de tudo, como garantir a segurança de todos? A tempestade não era apenas um teste da natureza, mas um chamado à ação. Quais seriam as escolhas que ele precisava fazer? A tempestade rugia lá fora, mas dentro da casa de Joaquim, uma força de união começava a se formar. Ele fechou a porta rapidamente, tentando abafar os sons ensurdecedores da chuva e do vento. "Calma, pequeno, venha cá", ele disse ao garoto, que tremia de frio e medo. Os irmãos de Lúcia logo se aproximaram, ansiosos para ajudar. "Que nome você se chama?" Joaquim perguntou, preocupando-se com a criança. "Pedro", respondeu, os olhos grandes e assustados. "Eu não sabia onde ir. Minha irmã ficou presa. Eu não sei se ela ainda está lá." O coração de Joaquim apertou. Não era apenas um menino perdido, mas uma vida que dependia dele, como várias outras antes dele. Ele olhou para Lúcia e seus irmãos, agora todos juntos, e sentiu que havia aberto a porta não apenas para Pedro, mas para algo maior. "Viemos juntos, e juntos vamos sair dessa", dissera Joaquim em um tom firme. "Precisamos encontrar sua irmã, vamos fazer isso juntos." Os olhares de determinação que se trocaram com as crianças acenderam uma chama de coragem. Joaquim sabia que a tempestade era uma batalha, mas também era uma oportunidade. "O que podemos fazer?" Lúcia perguntou, seu olhar agora cheio de bravura. "Primeiro, temos que voltar para o outro lado da rua e encontrar a luz. Não podemos deixar ninguém para trás", respondeu Joaquim, com o coração pesado, mas determinado. Ele rapidamente se virou para a mulher que tinha acompanhado Pedro. "Você consegue ficar aqui com eles? Precisamos de alguém para cuidar das crianças que estão seguras." "Vou cuidar deles, pode deixar", garantiu a mulher, já colocando as crianças diferentemente. "Sigam-me, precisamos agir rápido", Joaquim pediu, e juntos eles correram para fora, onde a tempestade ainda fazia seu pior. A água batia contra os rostos deles, mas a determinação era mais forte que qualquer intensidade da natureza. "Por aqui!" Joaquim gritou e puxou Pedro para perto, seguido por Lúcia e os outros, enquanto as ondas do céu pareciam até exigir que eles desistissem. Enquanto corriam, observavam os pequenos grupos de crianças e adultos que se reuniam, todos perdidos na tempestade, em busca de abrigo. João, um velho amigo de Joaquim, gritou: "Você está maluco, Joaquim! Não pode voltar! Estão todos se protegendo!" "Precisamos de ajuda, João. Encontramos outra criança." "E precisamos resgatar a irmã dele", respondeu Joaquim, com os olhos determinados.
Os olhos de João brilharam, e ele, percebendo a seriedade da situação, começou a organizar os outros para ajudar. Vão lá em busca da menina, nós ficaremos com os outros. A cada segundo, a coragem de Joaquim e os meninos parecia energizar todos ao redor. Pedro liderava, seus olhos brilhando com esperança enquanto se moviam juntos pela chuva. Finalmente, depois de várias voltas, chegaram a uma casa que conheciam. A porta estava entreaberta e um pensamento os atingiu. E se a irmã de Pedro estivesse lá? Precisamos entrar, Joaquim gritou, enquanto um raio iluminava o céu. Era agora ou nunca. Com um empurrão rápido, Joaquim abriu a porta e todos entraram com cautela. O que encontraram era escuridão e um cheiro de umidade. Pedro chamava, Mariana, você está aqui? Ao fundo, um choro fraco ecoou. Joaquim suspirou, um misto de alívio e ansiedade. Pedro correu e, quando alcançou o quarto, gritou, aqui, encontrei ela! A figura de Mariana estava lá, entretanto, ela estava aterrorizada e encolhida em um canto. Socorro! Ela disse, vendo Pedro. Eu estou aqui, Mariana, ele respondeu, com lágrimas nos olhos, enquanto a abraçava forte. Joaquim ficou aliviado ao vê-los juntos, mas sentiu uma nova onda de responsabilidade. Precisamos sair daqui, rápido! Assim que saíram, o olhar de Pedro era de pura gratidão, enquanto Mariana agora também estava segura. Joaquim percebeu que a força que unia aquelas crianças era maior do que qualquer tempestade. Eles eram uma família, escolhida, mas ainda assim irremediavelmente unidos. Quando retornavam, estavam molhados até os ossos, mas as esperanças haviam florescido em seus corações. Joaquim olhou para João e os outros, e isso apenas cimentou mais a união que haviam forjado juntos. Esse é o nosso lar, Joaquim pronunciou, enquanto todos se reuniam sob a proteção da casa. O medo começou a se dissipar, e, após aquela noite, o que era uma casa em ruínas, agora se tornava um lar cheio de amor e esperança. A tempestade lá fora finalmente começou a acalmar, e um silêncio profundo se instaurou. Joaquim sentiu que não apenas a tempestade no céu havia acabado, mas a verdadeira luta era contra os preconceitos e as dificuldades da vida, e ele não estava sozinho, eles estavam juntos. Durante os dias e semanas que vieram após aquela noite fatídica, Joaquim e as crianças ajudaram a construir uma nova família, reunindo outros que também precisavam de laços e apoio, sob a sombra daquela mesma tempestade, que inicialmente parecia derrubar tudo. Eles não apenas dignificaram suas histórias, mas também criaram uma comunidade que cuidava uns dos outros. E em cada risada, em cada ensinamento, em cada vitória contra a adversidade, eles estavam reescrevendo não só suas vidas, mas a própria história de Terra Brava. Se você chegou até aqui e gostou dessa história emocionante, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essas narrativas poderosas. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão linda.